Daí galera, aqui é o Zack e como prometido, Round responde. Tá aqui com um monte de perguntas. 28. 28 de 68. Porque a gente fez alguns cortes, porque a maioria era comentário sobre o jogo ou comentário direcionado a outras pessoas, então a gente resolveu selecionar um pouco as perguntas, senão a gente ia ficar um bom tempo aqui respondendo. Bom, então bora lá que tem muita pergunta aí pela frente. E a primeira é: quais são os pontos principais de alteração do jogo na versão 3.20 e nas próximas versões até chegar ao resultado desejado? E qual é esse resultado? As alterações que tivemos ou que vamos ter, né? Entre tantas alterações que a gente fez na 3.20, eu acho que a mais impactante é o fato de a gente ter tirado os níveis dos jogadores e as carreiras. É uma primeira parte que a gente está fazendo rumo a uma alteração, uma remoção das facções, não exatamente remover as facções do jogo, mas remover a maneira com que elas influenciam na vida do jogador. A gente vai provavelmente colocar os jogadores nascendo como personagens neutros e podendo escolher qual facção eles querem fazer parte por meio de missões e reputação e N coisas que a gente vai criar para esse sistema. Além disso, eu acho que a gente adicionou, eu tenho certeza que a gente adicionou mais de 50 naves. Hoje a gente tem mais naves, mais modelos diferentes do que o Taekwondo 2008, que é tão lembrado e tão reverenciado como uma base que a gente tem. A quantidade de naves influencia diretamente nos objetivos e na dinâmica de fabricação do jogo. O fato das naves quebrarem agora, elas não são perdidas, mas elas quebram constantemente, e isso vai incentivar com que o pessoal fique minerando, extraindo, refinando e que a produção, pelo menos, funcione de uma maneira muito mais viva dentro do jogo. Fora isso, tem tantas coisas que não tem como eu lembrar todas. A gente alterou completamente o visual do jogo, então o pessoal vai ter um grande impacto nesse sentido. E, bom, passo para a próxima pergunta, que provavelmente eu vou responder os outros pontos do jogo. A verdade é que eles vão ver tudo isso na nova versão, então, né? Só esperar. Próxima pergunta, então. Round, sobre as classes, será como no Taekwondo 2008? Não, nós não teremos as classes iguais ao Taekwondo 2008. Não teremos nem mesmo as classes de jogadores que a gente tinha no Living Universe, que seria o Assalto, o Vanguarda e o Supressor. Agora a gente está trabalhando com classes de naves e os jogadores são livres para serem aquilo que eles quiserem ser. Por exemplo, você pilota um caça e gosta de combate com velocidade, com interceptação, você logicamente pode ser nomeado como um as. Se você gosta de extrair ou transportar e fabricar, você logicamente seria o mercador do Taekwondo 2008. A gente tem a classe de bombardeiros, da nave de bombardeiros, então se você gosta de usar os bombardeiros, você seria mais ou menos como se fosse a classe de demolidor do 2008. Então, na real, o que vai definir a classe do jogador é aquilo que ele faz. O nosso objetivo é tornar o jogo mais livre, então a gente não definiu mais novas regras do que você pode ser ou o que você não pode ser. Você diria hoje, então, que o jogador Taekwondo é livre como uma borboleta? Livre como uma borboleta no espaço. E aí ele também, dentro dessa pergunta, ele faz outras perguntas, tipo, como vai estar a jogabilidade, estação para corporação, sistema de PVP? Bom, jogabilidade é uma pergunta bem ampla, porque a gente pode ter jogabilidade na questão de movimentação, jogabilidade na questão de objetivos. Então eu acho que vamos pular para a próxima. Então, beleza. Estações para corporações. Nós vamos ter, não agora na 3.20, mas esse é o nosso objetivo para a próxima conquista de regiões, que não vai nem ter esse nome, vai ser conquista de estações. E essas estações futuramente vão ser mantidas, conquistadas por corporações. Aí ele também pergunta como é o sistema PVP e os tiros que serão como no 2008 ou como no Living Universe. O sistema de PVP, basicamente, a gente, com a adição de todas essas classes de naves e funções diferentes no combate, a dinâmica de PVP provavelmente vai mudar bastante. Agora até o Living Universe o pessoal usava só caças,
Agora a gente tem de caças até belonaves, e cada nave foi balanceada para ter uma função específica, não para ser uma mais forte do que a outra, e sim cada uma atuar em conjunto com as outras classes para alcançar o objetivo. Os tiros do 2008, eu acredito que ele esteja falando dos efeitos visuais. Bom, a gente refez todos os efeitos visuais dos disparos da 3.20. Eles estão mais coerentes, mais sóbrios, eu acho, e não possuem efeitos coloridos e explosivos e pesados nos jogadores. A gente quer, pelo menos na parte dos disparos, manter um padrão. Nenhum nem outro então, um novo tipo. É um novo tipo. Round, como ficará a economia do Taekwondo, tendo em vista que muitos pararam de jogar e existem alguns players de corporações que são verdadeiros shakes? Bom, a economia do Taekwondo, ela depende diretamente da criação de um mercado PVP, um mercado entre jogadores. Isso a gente não teve como desenvolver para 3.20 porque ia exigir pelo menos uns 2 meses só para essa feature. Então, ela está na nossa lista de tarefas mais urgentes. Para 3.20, a gente acredita que a gente vai criar uma base para a economia, ou seja, a gente vai incentivar que os jogadores fabriquem mais, extraiam mais e transportem esses materiais e vejam mais importância na mineração. Para a economia acontecer de verdade, a gente tem que criar a base dela, que é justamente o crafting e a extração. Em relação aos shakes, seriam os jogadores ricos, eu imagino. Bom, a gente teve uma mudança bem grande de valores na 3.20. Olhando aqui, a gente procurou um dos jogadores mais ricos do Taekwondo Live Universe até hoje, tem em torno de 1 bilhão e 515 mil taels. A corporação mais rica, se não me engano, se a gente não perdeu alguma informação, tem em torno de 431 milhões de taels. Bom, em questão de comparação, esse jogador com 1 bilhão de taels poderá criar apenas uns 3 cargueiros. 3 cargueiros na 3.20, todo o custo de produção dela, que envolve a própria nave e todos os componentes na nave, vão dar mais ou menos 1 bilhão de taels. Uma belonave, por exemplo, já custa 2 bilhões e meio. Então, os shakes antigos do Live Universe não vão ser mais tão ricos assim. E claro que com o aumento do preço, do valor, da quantidade de taels que a gente está usando na nova versão, as missões e as recompensas cresceram também. Então o pessoal vai ganhar muito mais dinheiro agora. Uma simples missão vai te dar 5 vezes mais do que você ganhava vendendo uma nave de projeto no Living Universe, em torno de 500 mil. Uma missão que leva em torno de 3 a 4 horas pode te dar 5 milhões de taels. Então houve uma mudança bem grande, o pessoal tem que experimentar para poder ajudar a gente a balancear esses valores. Round, fale-nos alguma coisa sobre o novo foco do jogo, já que não seremos CR. O que é CR? CR é Conquista de Regiões. Ah, sim. Não teremos mercado entre players. Não tem CR, não tem mercado. O que teremos de diferente então na 3.20 para os players ficarem online? Então, esse é um ponto importante. Eu não lembro se eu respondi na primeira pergunta, mas a gente tirou a conquista de regiões. Então, na verdade, a gente não via a conquista de regiões como um grande motivador, um grande fator motivante para os jogadores ficarem no jogo. Eles ficavam no jogo durante as horas que aconteciam a CR durante o final de semana. Isso para nós não é atividade real de jogadores. Então, com a remoção da CR, a gente pode ter tirado um dos objetivos do jogo, mas a gente não tirou o motivo dos jogadores ficarem online. Como a gente criou muitas naves no jogo, a gente mudou todo o sistema de fabricação, todo o sistema de missões, a gente criou novos pequenos objetivos que os jogadores vão ter ao longo dos seus dias. Então, para você, por exemplo, que quer construir um cargueiro, você vai ter que dedicar várias horas de vários dias da sua semana para conseguir extrair a quantidade de minério necessária para fabricar os componentes, para conseguir o dinheiro que você vai precisar para fabricar lá no final. Então, esses pequenos objetivos podem ser o que nós acreditamos que sejam um dos motivantes dos jogadores ficarem online. E claro, a gente mudou a dinâmica do PVP, está muito mais divertido fazer combates entre jogadores e entre NPCs, então
o próprio combate se torna mais empolgante, então o PVP se torna um novo motivante para o pessoal ficar online. Que tipo de alterações foram feitas na jogabilidade das naves? A mira já foi centralizada? Pretendem remover as nádegas mágicas? As nádegas mágicas seriam as subrotinas mágicas e com efeitos visuais bem pomposos Que saem do traseiro. que saem do traseiro das naves. Então, a gente removeu todas as subrotinas do jogo. A gente recriou as subrotinas e agora todo mundo... a gente removeu as próprias carreiras do jogo. Então, todo mundo vai ter 6 subrotinas, pelo menos por enquanto, que seria velocidade de cruzeiro, pós-combustão, movimentação inicial e 3 subrotinas de alocação de energia. Que basicamente você tira energia do teu reator, bota no teu escudo, ou do reator para o teu motor gravitacional, ou do reator para o teu armamento. E eles não têm efeitos visuais, com exceção da velocidade de cruzeiro, o afterburner, como sempre. Então, as subrotinas ficaram bem mais discretas. A mira já foi centralizada? Não tem motivo da mira ser centralizada neste momento. A gente vai ter canhões novos que vão ter a mira centralizada, mas a gente não criou eles ainda, não dedicamos tempo para eles ainda. Vai ser um novo tipo de canhão. Ele vai ter uma certa diferença entre o canhão que a gente chama articulado, que é o canhão que você pode mirar na tela e ele vira e atinge o alvo em diferentes locais da tela. O canhão fixo vai ter um benefício e também vai ter um efeito negativo, no caso, mas a gente ainda não criou esse tipo de canhão. Round, vai ter fogo amigo ou não vai? Vai. Fogo amigo condiz com o que a gente quer por um jogo mais livre, onde os jogadores tomam decisões e precisam arcar com as decisões que eles tomam. Próxima pergunta, casco é escudo, vírgula. A Lobster vai voltar? Não sei se a primeira era pra ser uma... Parece um pequeno... um poema. Um poeminha, né? Casco é escudo, a Lobster vai voltar. Casco não é escudo, casco é bem diferente do escudo. A gente não tem o casco funcionando no combate do Taekwondo, mas ele existe no jogo e ele tem um valor mínimo. A gente vai voltar a usar o casco quando a gente reformar a nossa interface e criar os canhões específicos para casco, como a gente tinha no 2008. A Lobster vai voltar. A gente já colocou ela no jogo, a gente até postou uma imagem dela no Facebook. Não teria postado uma imagem lá, ela não ia voltar, né? Esse aqui é o que vocês não vão ter. Próxima pergunta. Bom, a pergunta mais óbvia. Qual a previsão positiva e a previsão negativa para o release da tão esperada versão? Como assim, previsão positiva e previsão negativa? Bom, a previsão positiva é que os jogadores gostem do jogo e que a gente tenha jogadores antigos, principalmente do 2008, uma grande quantidade de jogadores que a gente não reteve com as versões do Living Universe. E a previsão negativa é justamente o contrário. A gente não vê ninguém no jogo, não vê ninguém querendo jogar. Isso não é algo que a gente tenha setado como objetivo ou alguma coisa parecida. Conquista de região, Round. Como ficou? A conquista de regiões acabou. A CR que vocês conheciam até 3.11 não existe mais. A diferença é que a gente pegou as belonaves que antes estavam lá estáticas, como cenário, e criamos elas para os jogadores pilotarem. Então, para nós, a gente tirou uma coisa que não era tão legal e colocamos algo muito legal na mão dos jogadores, que é pilotar pela primeira vez as belonaves. Então, se inverteu um pouco. Agora são belonaves atacando jogadores e não jogadores atacando belonaves. Parece massa. Parece bom. As corporações terão liberdade como era no 2008 ou vai continuar da forma que está atualmente? Bom, a questão de liberdade das corporações está vinculada com o sistema de facções. Teoricamente, as corporações são neutras. Os jogadores é que possuem facções. Quando a gente, como eu já respondi antes, quando a gente remover a facção obrigatória, no caso, a gente colocar os jogadores nascendo como neutros e podendo escolher a facção das quais eles querem fazer parte, as corporações vão poder simplesmente ter jogadores de ambas as facções, ter jogadores apenas de uma facção ou não ter jogadores de nenhuma facção, se manterem neutras. Então a gente teria novamente a liberdade que havia no 2008. E quando sairá? Quando sairá o quê? Deve ser a versão.
Deve ser. Quando sairá? É verdade. Né? Quando sairá, bom, se vocês estão vendo esse vídeo, é muito provável que a versão já esteja no ar. Se não, tá bem. Se não estiver no ar, é porque deu algo muito errado hoje, durante as próximas horas, e provavelmente eu vou ficar aqui até de madrugada. Haverão certificados? Como assim? Certificados eram um sistema de definir o que você podia usar, o que você podia fazer, mais ou menos o sistema de progressão que havia no 2008. Nós não vamos ter um sistema de progressão por certificados, pelo menos por enquanto. A gente não prevê ainda a exceção de certificados, a gente não estudou essa possibilidade. A gente vai deixar os jogadores mais livres por enquanto, e se surgir realmente a necessidade e for interessante para o gameplay de uma maneira geral, a gente pode adicionar. E ainda na pergunta da mesma pessoa, poderemos voar juntos em naves grandes como cargueiros? Bom, voar juntos seria o quê? Vários jogadores entrarem na mesma nave? Isso não. É algo extremamente complicado em termos técnicos de simulação e de balanceamento até. Então isso não está previsto, pelo menos por um bom tempo. Agora, jogarem juntos vários jogadores com vários cargueiros, um ao lado do outro, com certeza vocês vão poder. Volta do casco. A gente já respondeu na outra, né? Vai ter o casco vai voltar, mas ainda não. Mercado de jogadores. Depois do anti-cheat, o mercado de jogadores é a nossa prioridade, fácil. E agora sobre o anti-cheat, se a ferramenta detecta speed, que já falaram que é um detectar. Sim. Se vai ser automático. Essa é a grande questão da pergunta. Sim. Vai ter comércio, escambo entre facções? Sim, a gente liberou o escambo entre facções. Não é mais chamado de escambo, a gente está chamando de transferência de carga. Porque escambo é meio velho demais para o espaço, eu acho. É verdade. Quais serão os riscos e benefícios das atividades possíveis no jogo, como fabricação, conquista, piratarias ou outras que vocês tenham criado? Bom, o maior risco, começando com a fabricação. Eu acho que não há um risco de você quebrar algum material quando você fabrica, mas há um risco mais envolvido com o transporte de componentes. Componentes são extremamente caros. Há componentes que são muito mais caros do que a maioria das naves do jogo. Então, se você tiver que transportar um componente com o seu cargueiro de uma estação para outra e alguém, ou um pirata, por exemplo, te interceptar no caminho, você corre o risco de perder uma carga muito valiosa que você pode ter levado meses para construir. Então, esse é um dos maiores riscos da fabricação, eu imagino. Lembrando também que o cargueiro é extremamente resistente, eles são naves bem pesadas agora e não é qualquer caça ou pirata que vai destruir um cargueiro. Então, o pessoal pode ficar tranquilo por esse lado também. Mesmo assim, a gente sempre é aconselhável ir com galera, né? Exatamente. As naves industriais, que a gente chama, que são naves que você transporta ou extraem ou faz qualquer operação que não seja combate, elas definitivamente não têm mais armas, elas não possuem mais torretas, elas não possuem slots para mísseis, então elas são realmente vulneráveis. A única coisa que salva elas, no caso, é o fato de elas serem grandes e resistentes. Mas com certeza os jogadores vão ter que andar com escoltas. É basicamente o risco e recompensa. Se você tiver que levar uma carga muito grande para algum lugar, o risco vai ser maior. Então é melhor você levar alguns jogadores juntos para você não correr esse risco de perder algo de valor. E ainda continuando, ele faz outra pergunta. Existe um plano de mudar essa atmosfera de bem contra o mal, renegado contra consórcio? Sim. A gente também não está mais à vontade com essa coisa de vermelho contra azul, consórcio contra renegado, que foi criada, que foi exaltada no Living Universe. O primeiro passo para isso foi, por exemplo, a gente ter mudado toda a arte do jogo, todo o visual das redes sociais, do site, do fórum, para imagens muito mais neutras, a alteração do vídeo, ou seja, nada mais exalta a guerra entre Consortium e Renegados. Claro que as facções existem ainda, o próximo passo vai ser torná-las menos influentes nas vidas dos jogadores. Um conflito entre as duas facções ainda vai existir, só que de maneira mais leve, mais específica, mais pontual, não vai ser uma grande guerra movida contra a Aliança Renegada.
E eu acho que com isso a gente vai tirar o foco das facções e vai colocar o foco nas corporações e nos conflitos entre jogadores, entre corporações. Como está o balanceamento entre o pessoal que tem upgrade de 10 e o que não tem upgrade? Então, os upgrades continuam no jogo. A diferença é, até a 3.11 um upgrade no nível 10 dava 85% de modificador. Ou seja, 85% a mais de escudo, 85% a mais de dano. Agora, você só vai ter 10% de modificador, ou seja, o fato de você ter o upgrade não vai mudar drasticamente o poder da sua nave. Claro que 10%, quando você já está com todo o equipamento no nível mais alto, 10% contra outro cara que tem 5% vai fazer uma diferença, mas não é mais o grande objetivo do jogo, não é mais a maneira que a gente quer diferenciar um jogador do outro. Todo mundo está mais balanceado, desde o novo jogador até o jogador mais experiente, mais velho no jogo, digamos. Então todo mundo vai ter chance, de certa forma, de matar um ao outro. Legal, legal. Dá até chance do pessoal que é bem habilidoso matar os caras, os velhão. Realmente tentar voltar para a necessidade de habilidade e não a necessidade de você ter upgrades. Vai ter naves para comprar com Hoplons e quantas naves jogáveis terão? Nós temos um total de... Deixa eu ver no meu rascunho. Ah, sim, tem um rascunho aqui. A gente tem 50 modelos diferentes de naves na 3.20. Isso é mais naves diferentes do que o próprio Taekwondo 2008, que tinha em torno de 40 modelos diferentes. De naves pilotáveis, ou seja, algumas que podem repetir o modelo, só que podem mudar a textura, a gente vai ter 56 naves. A gente não vai vender diretamente uma nave por Hoplons, mas a gente vai vender as caixas Oni. Na caixa Oni você tem 1% de chance de conseguir uma nave rara e 99% de chance de conseguir um estabilizador, que é o mesmo preço da caixa. Ou seja, você não perde dinheiro e você tem a chance de ganhar uma nave rara. As velonaves serão pilotáveis nessa atualização? Sim. Como vai ficar o tamanho dos novos nodos? Então, a gente provavelmente triplicou ou ainda mais o tamanho dos nodos. A gente só não aumentou mais realmente porque a gente chegou no limite do ponto flutuante da nossa engine. Chegou no limite do espaço. No limite do espaço que a Unity, né, nos permite fazer. Mas claro que não é o limite, nós temos algumas ideias para aumentar ainda mais o espaço jogável. Só que como isso é uma alteração delicada que a gente vai ter que mexer com a escala de todo o jogo, a gente vai deixar isso para depois. Ou seja, por enquanto vocês têm um espaço muito maior, só que a gente tem possibilidade de crescer ainda mais, só que isso vai ser feito depois. E os comandos vão ser igual da versão atual ou da versão 2008? Eu acredito que os comandos que vocês estejam falando seja o fato de você apertar o A e o D e a nave girar, em vez de fazer o draft. A gente removeu o draft do jogo, pelo menos por enquanto, para potencializar o dogfight. Então, de certa forma, a gente voltou a ter a mesma movimentação de 2008. O W e o S vão acelerar e desacelerar, e o A e o D vão fazer a tua nave girar. Que bom, porque ele comentou aqui, ó, por favor, que seja do 2008. Por favor, que seja o do 2008. Então, vai ser o do 2008. Por favor, voltem com a versão macOS. Não é bem uma pergunta, mas... É um pedido, mas basicamente, se tudo der certo com o Taekwondo, se os nossos números melhorarem, se a nossa expectativa com o Taekwondo melhorar, a gente pode fazer qualquer coisa, inclusive voltar com o suporte do Mac. Então, fica na lista de tarefas se tudo der certo. Chama os seus amigos aí que tem o Windows para jogar. Isso. A minha pergunta é, 3 pontos. Quando vocês farão as crônicas aqui terem sentido novamente? Nós realmente queremos fazer com que a história do jogo, as crônicas e o despertar faça sentido novamente no Taekwondo. Na 3.20 vocês já vão notar que as grandes corporações do consórcio, como a Halitech, a Behemoth, New Eden e até mesmo corporações que eram renegadas, elas estão no jogo, elas dão missões novamente, há estações específicas para elas, há projetos específicos que são vendidos apenas pela Behemoth, outros que são vendidos apenas
pela Terra Nova, por exemplo. Então, o jogador que lê o Despertar e o Crônicas já vai identificar muito mais elementos no jogo na 3.20. Só que não é só isso, a gente realmente quer mudar todo o contexto histórico da 3.20. Da 3.20 não, do Taekwondo como um todo, para ele voltar a estar inserido na linha do tempo que a gente tinha do Taekwondo, que fazia parte do universo ficcional. Então, a gente está se preparando para isso e é um dos grandes objetivos pessoais que eu tenho, que tudo volte a fazer sentido. A nova versão irá apresentar mudanças em termos de cenário? Cenário significa visualmente o nosso cenário? Sim. A versão 3.20 foi feita do zero em questão visual de cenário. Agora, se o cenário quer dizer em questão de contexto com a história do jogo, a gente está começando a mudar na 3.20, como eu respondi a 2 perguntas atrás, a gente realmente tem o objetivo de mudar todo o cenário do jogo, o histórico do jogo, para condizer com os nossos livros. Então é isso, galera. Aí a gente, quer dizer, eu não, ele separou várias perguntas aí que vocês estavam perguntando, sanando a curiosidade de todos vocês. Espero que vocês tenham se divertido já com o jogo, né, que já tá no Já está ar. lançado, se tudo der certo, se tudo deu certo. Isso, tem que falar pensando no futuro, cara. Obrigado por terem assistido, obrigado, Round, por ter respondido a pergunta deles. Sempre um prazer. E dá uma mensagem aí pro pessoal. Bom. Tchau. Tchau. É isso aí.